graça sobre graça. Receba do Senhor, receba do Senhor. Eis que enviarei do alto meu Espírito e vos encherei, diz o Senhor. Hey! Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões e profetizarão, e profetizarão. Espírito da profecia cai sobre nós, cai sobre mim. Hey, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu aceito. Venha sobre mim, Senhor Jesus, amado meu, e o teu Espírito envia sobre mim, amado meu.
Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome.
Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Roberto, pastor aqui da Igreja do Nazareno, na Praia Grande, para a glória de Deus, pelas misericórdias do Senhor, que são as causas de eu não ser consumido. Nós vamos continuar nesse período aí de
pandemia, não sei até quando, não sei. Deixa eu pegar aqui minha água, não sei o que o Senhor nos espera, mas pela graça dele estarei aí ministrando via online para os queridos irmãos e irmãs em Cristo. Eu quero iniciar esta manhã com vocês, orando e crendo sempre que Deus é nosso Deus lindo e soberano. Que essa escola bíblica dominical deste domingo, dia 21 de junho de 2020, venha ser o conforto para os nossos corações. Iremos continuar falando sobre espiritualidade. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Tu és bom, Senhor. E eu, juntamente com aqueles que me acompanham, reconhecemos que Tu és bom. Uma manhã, nós estamos no outono, mas uma manhã agradável de sol, uma manhã que nos traz alegria, uma manhã que a Tua presença é a essência para nós. Precisamos muito do Senhor, então fique conosco, com a Tua graça e com o Teu cuidado, que este domingo venha ser o domingo do Senhor, que venhamos estar em paz nesta manhã, nesta tarde, esta noite, venhamos participar de um momento, Senhor, de oração, de ouvir a Tua palavra também, de louvor, que será um momento de culto ao Teu santo e querido nome, para a Tua graça e o Teu amor. Amém. E graças a Deus. Amém. Estamos aí na luta, estamos aí no caminhar de saber mais sobre a palavra de Deus. E nós vamos começar hoje o primeiro tópico. Domingo passado nós fizemos uma introdução acerca da espiritualidade, acerca do espiritual. E hoje nós vamos acompanhar aí alguns pontos. E o primeiro é o que é espiritualidade. Para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer mais do conhecimento, na graça e na verdade do nosso Deus, que tem cuidado de nós. Amém? Então, definir ou conceituar espiritualidade nos dias atuais não é nada fácil, né? Não é nada fácil fazer isso. Embora seja uma expressão religiosa que a princípio denote o relacionamento de Deus com o ser humano, ela adquiriu na cultura moderna um sentido abstrato, vago e presente em quase todos os segmentos da vida, devido à sua contaminação durante o tempo. A espiritualidade se tornou um tema estritamente importante, não apenas no mundo evangélico, entre aspas, mas também entre os empresários, políticos e etc. Todos conversam sobre o assunto, falam de suas experiências, descrevem seu momento espiritual. O mundo dos negócios já se preocupa com o estado espiritual de seus executivos, oferecendo cursos e palestras para elevar seu espírito e melhorar seu rendimento profissional. Livros e revistas especializadas, entre aspas, né? Porque a espiritualidade é complicado, no assunto surgem a todo momento. Nota-se que a espiritualidade foi descoberta pelo mundo materialista e que se poderou para poder cada vez mais conseguir o lucro, conseguir o dinheiro, né? E ter a espiritualidade, ser espiritual é muito além do que a quem alguém poderia controlar aqui neste mundo de trevas. E a gente sempre tem que estar com a certeza e com a convicção e com o zelo sobre a nossa espiritualidade, sobre estarmos bem com Deus. Em cada lugar, em cada cultura, encontramos vestígios de espiritualidade. A própria palavra espiritualidade tem diversos conceitos na história, na religião, na filosofia, na teologia, no judaísmo, no esoterismo, na autoajuda. E nós falamos bastante na aula passada sobre essa questão de espiritualidade. O que é então essa espiritualidade? O que é sentir? O que é estar em Deus? O que é poder ser cheio, ser completo pelo Senhor? E o ponto 2, hoje, que iremos tratar como tudo começou.
acerca do pensar, do raciocinar sobre a espiritualidade, que tem que ser para nós um marco de amor ao nosso Deus, um marco de princípio do Criador e do cuidado do Senhor conosco. Porque como declara Hebreus capítulo 11, verso 1, a nossa fé ela é alicerçada não naquilo que nós podemos ver, mas naquilo que nós não vemos. E cremos que irá acontecer. Essa é a nossa esperança de João 14:6, de João 14:1. Essa é a nossa esperança de que Cristo subiu aos céus para nos preparar a morada e que Ele é o caminho, a verdade e a vida. No início, quando Deus criou o homem, Ele o formou do pó da terra e depois soprou o fôlego de vida em suas narinas, como está escrito em Gênesis 2:7, que diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, um versículo bom para se anotar aí: soprou alma vivente. O que é essa alma vivente? É espiritual sobre nós? É um dos marcos espirituais. Então, Gênesis 2:7, alma vivente, o sopro de Deus sobre a vida da humanidade. A Bíblia mostra que Deus criou o homem reto, bom e espiritual, mas o homem não era Deus. O homem era perfeito como homem, contudo, não era para viver independente de Deus, criando-o como um ser totalmente independente e com vontade. Abriria uma porta para o desejo da independência. Foi aqui, neste terreno, que o pecado tomou forma, que começa aí a se alicerçar, a fragilizar a criatura humana. A serpente penetrou na área da livre decisão do homem e salientou o seu desejo de ser como Deus. As Escrituras dizem: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Eu li em Tiago 1, do 13 ao 15. Então, o pecado aí, ele gerou essa quebra espiritual, né? Esse momento ruim da espiritualidade, da história da vida humana. E onde tudo começou é aí. Primeiro o sopro vivente, depois uma quebra espiritual com o ato da serpente, depois a queda do ser humano. Na sequência, essa concupiscência que leva a vida ao pecado e ao erro e continua sendo assim, né? A cobiça é um desejo intenso. E nesse desejo está a matriz do pecado. A cobiça pelo querer mais, pelo querer estar no lugar de Deus ou ser o próprio Deus. Essa cobiça humana que está enraizada na face, na vida da pessoa. Ela tenta destruir e dissuadir ao erro e ao engano. E nesse desejo está a matriz do pecado. O pecado é fruto de uma decisão fomentada pela cobiça de ser como Deus. Culpar Deus pelo pecado seria blasfemar contra o caráter de Deus. O pecado é consequência de uma decisão intencional e voluntária. Isso que é o pecado. De um ser moralmente livre e responsável. Deus fez o homem com a capacidade de deliberação. O pecado é a rejeição deliberada da vontade humana à vontade de Deus. Em essência, o pecado é o homem se separando de Deus em razão de sua desobediência voluntária, e essa é o verdadeiro impacto sobre
o espiritual da vida humana. O pecado, esse pecado que é voluntário, esse pecado que leva as pessoas a se desfigurarem, a saírem da semelhança e da imagem do Criador das suas almas. E isso é triste, isso é penoso, isso é que atrapalha muito o nosso espiritual, o seu espiritual, a nossa falha humana que é complicada de se lidar, e nós lutamos juntos para continuarmos nessa empreitada da espiritualidade, de estarmos juntos e próximos a Deus. E a graça do Senhor, ela é abundante, sabe, irmãos e irmãs? Ela é abundante e eu amo muito esse Deus, eu oro pela vida dos irmãos, eu intercedo. Eu também tenho minhas dificuldades, às vezes na oração, às vezes na leitura, como todos nós temos, às vezes no conversar com Deus, né, naquele íntimo, mas nós devemos continuar persistindo e lutando. O Senhor, Ele é aquele que mais deseja que nós possamos estar nessa espiritualidade junto com Ele, nos aproximarmos para com Ele. Então vamos juntos caminhar, vamos juntos nos fortalecer, vamos juntos continuar, porque Deus, Ele é maravilhoso. Deus é lindo, Deus é glorioso. E é bom, sabe, é muito bom ter esse Deus como a essência, como aquele que vai nos direcionar ao elevado espiritual, a entendermos a questão da nossa alma, das nossas dificuldades, dos nossos erros. Deus criou o homem e o colocou em um ambiente em que todas as condições lhe eram favoráveis, livre de qualquer imposição. Somente um ser livre poderia obedecer livremente a qualquer ordenança de Deus, como também desobedecer com responsabilidade. Deus não precisava criar o homem, porque Deus não tem necessidade de nada. Somente Deus tem aceidade, isto é, Ele se satisfaz a si mesmo. Assim, o homem foi criado livre para depender voluntariamente da suficiência de Deus. Mas o pecado vem exatamente nesta área, causar uma brecha no relacionamento do homem com Deus. O pecado rompeu o relacionamento que havia entre Deus e o homem e, desse modo, deixou de ser espiritual, andando segundo o desejo de seu coração, destituído da glória de Deus. Quero ler com você um versículo que está em Romanos, para ir às Sagradas Escrituras, no livro de Romanos. O capítulo que nós iremos ler é o 3, verso 23. Vou abrir aqui com vocês também esse livro maravilhoso que é o livro de Romanos, que é a carta que o apóstolo Paulo escreve para os irmãos que estão em Roma, estavam em Roma naquele período. E no Romanos 3, 23, a palavra de Deus diz assim, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A reafirmar aqui que a falha foi do homem, dessa quebra espiritual, desse distanciamento para com Deus. E Deus sempre quer nos reconciliar a Ele, porque Ele é amor e Ele nos ama incondicionalmente. Graças a Deus por isso, né? Quando Adão, como cabeça da raça humana, pecou, a glória de Deus se separou dele e de toda a sua descendência. Logo após o pecado, Deus proclamou o Evangelho em sua fala com a serpente. Mostrou que uma inimizade perpétua fora estabelecida entre a serpente e a mulher, que entre o descendente da serpente e a descendente da mulher haveria um sentimento extremamente hostil. E esse sentimento acabaria somente com o esmagamento da cabeça da serpente depois dos ferimentos do calcanhar. Está lá em Gênesis 3,15. Vamos ler também? Em Gênesis capítulo 3, verso 15. Serpente valente, porém é esmagada a cabeça da serpente.
porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então a palavra de Deus, ela nos mostra onde começa esse problema na espiritualidade, mas onde também Deus nos reconcilia em Cristo Jesus com o Pai. O texto bíblico acima fala, o texto bíblico que nós lemos fala do conflito entre Satanás e a raça humana contaminada pelo pecado e de Jesus Cristo, a semente da mulher que veio para a história concretizar a obra salvadora projetada antes da fundação do mundo. Mesmo assim, Deus quis e decidiu nos formar, nos perpetuar, nos fortalecer em teus cuidados, no teu carinho. Então, glórias a Deus por isso. O primeiro sacrifício do Éden aponta para a morte que o Cordeiro de Deus sofreria em sua encarnação, a fim de tratar da separação causada pelo pecado e da transferência da glória de Deus que nos fora imputada pela suficiência de Cristo. Jesus se encarnou deste mundo como representante da humanidade para reconciliar com Deus o ser humano por meio da sua morte na cruz. A cruz é lugar de juízo, onde Deus trata com a natureza pecaminosa e com o pecador ao mesmo tempo. Assim, a sua morte tem dois aspectos marcantes. Jesus morreu em nosso benefício para nos fazer morrer com Ele em sua morte. A morte de Jesus é ao mesmo tempo a sua morte por mim, é a minha morte juntamente com Ele. A morte de Cristo por nós é a sua morte pela minha vida, pela sua vida. Essa saliência, esse amor, essa presença gloriosa. E sendo Jesus, aquele nosso amigo, aquele nosso intercessor, nós conseguiremos prosseguir nessa jornada de amor em nosso Cristo, nosso Salvador. Amém, irmãos queridos e queridas? Vamos para o tópico 3, então. Então nós começamos com uma bela introdução a respeito da espiritualidade. Passamos pela questão e comentei um pouco hoje o que é espiritualidade. Falamos um pouco como tudo começou, desde o jardim. E agora vamos falar sobre duas classes de pessoas. O tema aborda, então, esse tema espiritualidade aborda vários conceitos importantes, várias questões que nos remetem à questão da espiritualidade para entendermos o profundo, o íntimo. Para não sermos levados por uma espiritualidade enganosa, que qualquer um pensa que domina o assunto, ou que sabe até os pensamentos mais escuros de Deus, ou mais claros aí no caso de Deus, os pensamentos mais íntimos de Deus, mas só quem conhece o Espírito de Deus só pode ser o Espírito que vem de Deus, que é o Espírito Santo. Então esse conhece a Deus. O que nós fazemos aqui, né, nesta manhã, em cada manhã da Escola Bíblica Dominical, é poder aprender um pouco mais daquilo que a Palavra de Deus nos ensina acerca dos assuntos. Então, assim, nós vamos para o terceiro ponto, duas classes de pessoas. Vamos iniciar aí uma leitura em 1 Coríntios 2,14. Abram aí comigo, por favor. 1 Coríntios. Capítulo 2, verso 14. Pela graça de Deus. Louvado seja Deus. Espero que logo possamos estar juntos mais uma vez, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus, juntos para enaltecê-lo na tua graça e no teu amor. Diz assim a palavra de Deus: quem não tem o Espírito, está em maiúsculo, então é o Espírito Santo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura,
e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, as questões acerca de Deus são questões que nos disciplina a estarmos nele e com ele na área espiritual, e assim nós conseguimos discernir questões espirituais, que às vezes para o mundo é tudo loucura, mas para nós é o poder de Deus que se aperfeiçoa, tanto em nossa vida, tanto em sua vida, como na vida daqueles que desejam aceitá-lo em seu amor infinito, né? Depois que o homem deliberadamente pecou contra Deus, as Escrituras dividem os seres humanos em geral em duas classes: natural ou carnal e espiritual. Natural, se alguém estiver anotando, né? Duas classes são essas: natural ou carnal e espiritual. Paulo os descreve aos coríntios e disse aquilo que eu li para os irmãos, e vou ler mais uma vez: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O texto em referência fala de pessoas que não foram regeneradas. Regeneradas são aquelas que aceitam ao Senhor. O homem natural, no grego, psuchikos, denota a pessoa governada pelo seu próprio eu, ou seja, sua alma está no controle do seu espírito. Então, essas são as pessoas, onde deixam que a sua vida, o seu eu, controle. Deus está lá, eu estou aqui, quem manda aqui sou eu. Isso é bem complicado, né? Mas existem esse tipo de pessoas bastante, né? Rendendo-se às exigências de suas paixões e cobiças, a alma se tornou escrava do corpo de tal forma que o Espírito Santo considera inútil contender pelo lugar de Deus na vida dessa pessoa. Daí a declaração das Escrituras em Gênesis 6, capítulo 6, versículo 3. Diz assim: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também, uma vez que o homem esteja totalmente sob o domínio da carne, ele não tem a possibilidade de se liberar e tornou-se escravo da carne com suas paixões. E declara isso, não é simplesmente parafraseando, mas o que declara isso, que o homem se tornou escravo da carne com suas paixões, é em Efésios, aqui está anotando, Efésios 2, versículo 3. Então, com isso que faz com que o ser humano se prenda à espiritualidade em si próprio e fique com problemas de entregar a sua espiritualidade ao nosso Deus e Criador. Sem impedimento, a carne domina totalmente o homem. A pessoa natural não consegue compreender Deus nem os seus caminhos. Pelo contrário, depende do raciocínio ou das emoções humanas. Como escreveu Judas: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem as tendências da sua própria alma e não têm o Espírito. O homem natural é antagônico ao homem espiritual. O Espírito, a parte mais nobre do homem que pode se unir a Deus e que deve regular a alma e o corpo, estando sob o domínio da alma, buscará satisfazer seus desejos. A condição atual do homem é anormal, como escreveu Judas, ou seja, como não tendo a presença do Espírito Santo. E sem ter a presença do Espírito Santo, este homem carnal, este homem com várias dificuldades, empecilhos, ele entra aí na confusão da mente, na confusão com a sua carne, o que ele está fazendo aqui, e perde esse momento espiritual, essa espiritualidade. Ele fica longe de para com Deus
e não entende e não consegue discernir as coisas carnais. As questões espirituais, então, bem pouco. Como o próprio Jesus Cristo disse, você não entende, Nicodemos. Quando eu falo para você as coisas espirituais, se você não entende as coisas espirituais, como entenderão as carnais? E se você não entende as carnais, como entenderão as espirituais? Então, somente aqueles que são do Espírito, somente aqueles que são de Deus, somente aqueles que entregam a sua vida verdadeiramente, têm suas vidas transformadas em um tempo novo para com Cristo. Em 1 Coríntios 3:1, o apóstolo Paulo divide todos os cristãos em duas classificações: os espíritos e os carnais, os espirituais e os carnais. O homem espiritual, no grego pneumatikos, denota a pessoa regenerada. Então, no grego, pneumatikos denota a pessoa regenerada, ou seja, que tem o Espírito Santo. A partir do momento em que se aceita pela fé a salvação em Cristo, a pessoa é regenerada, nasce de novo, é renovada, torna-se nova criatura e obtém a justiça de Deus mediante a fé em Cristo. Então a pessoa ela nasce de novo, ela é regenerada, ela torna-se nova criatura e obtém a justiça de Deus mediante a fé em Cristo. Vamos acompanhar aí, pegue a sua espada, a palavra de Deus, e vamos ler um pouquinho as Sagradas Escrituras. Primeiro, abra comigo em João 3:3. Estou abrindo junto com você para que nós possamos acompanhar aí unidos pela graça de Deus. João 3:3 diz assim, em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Verso 5. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E verso 7, vamos nascer de novo, hein, irmãos? Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Então, primeiro ponto, nascer de novo, nessa questão espiritual. Precisamos nascer de novo. Segundo, ser renovados. Vamos voltar lá para Romanos. Romanos capítulo 12, verso 2. Abra aí as Sagradas Escrituras, 12:2, diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação, ser renovado, da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Então, primeiramente, nascer de novo. Segundo, ser renovado, né? Ter essa mente renovada. Terceiro, tornar-se nova criatura. Vamos aí para 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios, mais um pouquinho para frente, 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Nova criatura aí, As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, graças a Deus. E torna-se uma nova criatura. Então, nascemos de novo, somos renovados, tornamos uma nova criatura para o nosso espiritual, para espiritualmente estarmos fortes. E obtém a justiça de Deus mediante a fé. Filipenses 3:9. Abre aí comigo. Filipenses está um pouquinho à frente aí, tá, irmãos? Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Tá? Então, se não passar muito longe aí, tá bem próximos. Filipenses 3:9. Diz assim a palavra de Deus. E ser encontrado nele,
não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Ô, justiça maravilhosa! Então nós aprendemos e fechamos essa EBD desta manhã, que o homem espiritual, ele discerne e difere do homem carnal. E na própria Escritura já ensina isso. Então, muitas vezes, a maior dificuldade que há na espiritualidade é o ser carnal, querer tentar sem Deus, sem Jesus, ser espiritual. E muitas vezes viram questões materiais, questões de vendas, questões tristes. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, para que possamos continuar andando em caminhos que Ele deseja. Fique na paz do Senhor Jesus e vamos encerrar com uma oração pela graça de Deus. Fique sempre conosco, nós estaremos sempre orando pela sua vida e todo domingo e quinta-feira às 19 horas estamos aí reunidos como irmãos em torno de Cristo Jesus para aprender cada vez mais e como ir para o céu. Fique forte, fique firme, a fidelidade é o nosso caminho. Deus de amor, de graça e poder, abençoe as vidas, as famílias que acompanharam este momento, ó Deus, a cada vida, Senhor, que recebeu esta palavra e que quer se tornar uma vida espiritual. Abençoe, livre do mal e que o teu cuidado esteja de uma forma bem gloriosa sobre cada vida, pela graça de Deus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe e te esperamos para a próxima EBD. Amém?